Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses. Eu sou Wagner Ginotti Pires e estamos aqui realizando um programa de ciência stricto sensu, onde temos por foco trabalhos em nível de doutoramento. É um processo seletivo, há uma seleção e, por primeiro, então, já temos como só e ser dizer o que significa uma tese. A pós-graduação é dividida em lato sensu e stricto sensu, sendo a tese o trabalho a ser elaborado para obtenção do título de doutor stricto sensu. Como lato sensu, nós temos as especializações e talvez aí com muita dificuldade alguns cursos de extensão que consigam esse tipo de reconhecimento a partir de uma quantidade mínima de 360 horas. Stricto sensu, nós temos mestrados e doutorados. Temos outras linhas dentro disso, os mestrados profissionais, enfim. Traz por pressuposto a tese a necessidade do doutorando inovar o panorama técnico-científico, com um tema necessariamente inédito, diferentemente do mestrado, que não deixa de ser um aprofundamento da especialização, mas nada de novo, nada de crítico, nada de inovador no panorama técnico-científico. Não que não tenha valor, não que desmereça um tratamento ou uma capitis diminúcio, não é isso. Esse trabalho de doutoramento ele termina por resultar numa pesquisa voltada a um objeto específico. É o grau acadêmico mais alto a ser oferecido. Após isto, temos outros, como a livre docência, mas que tem mais um significado ligado à instituição e ao pós-doutoramento enquanto magistério. Após a defesa perante uma comissão, resulta na obtenção do grau de doutor. Esse é o trabalho. Então, hoje contamos com a participação do professor doutor Marcos Paulo Falcone Patulo, advogado especializado em Direito à Saúde, bacharel e mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a tese Justiça Igualitária e Democracia Sanitária, tendo por subtítulo Análise Crítica da Participação Social na Regulação de Saúde Suplementar. Uma pesquisa que se desenvolveu no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade Metropolitana, Não, não, a Faculdade de Medicina da USP, perdão, imagino. onde também se deram reflexões sobre o setor da saúde suplementar e sob a ótica da saúde coletiva, com pesquisas além das acadêmicas, além das bibliográficas, empíricas desenvolvidas na tese. A tese será muito melhor explanada pelo nosso convidado, acabou resultando nessa obra magistral. Liberalismo igualitário e democracia sanitária na saúde suplementar. Está pela editora Lumen Iuris, então recomendo a todos, ficará até aqui como uma referência dessa pesquisa, desse trabalho. Professor, excelência, doutor, como o desejar, porque merece todos os títulos, à vontade. Seja muito bem-vindo. Bom, professor Wagner Ginotti, eu queria realmente agradecer a oportunidade de participar aqui do podcast. É um podcast realmente dedicado à discussão de teses, né? A gente estava até conversando antes de começar a gravação, o quão raro isso é. Eu realmente não conheço outro podcast assim puramente jurídico destinado à discussão de pesquisa, né? E pesquisa assim no sentido eh,
no sentido puro da palavra, né? Não são somente opiniões, né? A gente não está aqui falando, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, quando a gente fala numa pesquisa científica, existe uma metodologia, existem hipóteses de pesquisa, existe uma problemática, né? Existem conclusões que o pesquisador chega que não necessariamente vão casar com a confirmação das hipóteses que deram amparo para a pesquisa. Então, eu queria parabenizar, professor, por essa oportunidade, por esse podcast, porque eu acho que é fundamental hoje no Brasil, na forma como o ensino jurídico no Brasil está se desenvolvendo. Eu acho que a gente valorizar a pesquisa e mostrar para os alunos, para os advogados, para todos os operadores do direito, e não só do direito, da saúde, né, que é minha área também. Eu acho que é muito importante a gente valorizar a pesquisa e incentivar que as pessoas façam a pós-graduação em stricto sensu, mestrado, doutorado. Falando um pouquinho de mim, eu fiz o mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Direito Político e Econômico. Lá eu discuti a igualdade no pensamento de Ronald Dworkin, fui muito feliz lá no Mackenzie. Depois eu quis trazer o meu doutorado para a Faculdade de Medicina e foi proposital. Eu sempre tive a curiosidade de fazer essa abordagem interdisciplinar, né, na área da saúde, e lá no Departamento de Medicina Preventiva da USP, a gente tem um grupo bastante focado, né, na pesquisa da saúde suplementar, e eu acho que eh, a medicina me forçou a construir a tese não só de uma forma puramente teórica, não só com uma pesquisa que tem somente referenciais teóricos, mas me trouxe para a prática, para a pesquisa empírica. É por isso que a minha tese ela tem um referencial teórico importante, discussões teóricas que eu trouxe principalmente nos 2 primeiros capítulos da tese, mas depois no final, né, mais do meio para o final da tese, eu fiz uma pesquisa quantitativa, depois uma pesquisa qualitativa, que foram muito importantes para para casar uma coisa com a outra e trazer conclusões que eu acredito que contribuem para a gente analisar de forma crítica a participação social na agência, a legitimidade da regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, eu acho que é uma tese que vai contribuir aqui para a discussão. Se o senhor me permitir, eu já começar a Sim, fazer a explanação, né, evidente. assim, é uma tese que então tem na saúde é voltada para análise, né, do mercado da saúde suplementar. Queria começar falando um pouquinho do mercado, né, dos planos de saúde, e aqui sob o ponto de vista jurídico e político também, a gente tem um mercado primeiro marcado por uma intensa instabilidade regulatória. Essa é uma característica, assim, bastante presente, né, nas discussões que envolvem os planos de saúde. A gente sabe que a própria Lei 9656, lá em 98, quando ela foi criada, na verdade ela não chegou nem a ser aprovada como lei, ela foi uma medida provisória que acabou se estabilizando, né? Então, assim, eh, e foi alterada, agora eu não me lembro quantas vezes, mas assim, e no J, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha nisso. É um tema muito interessante, né? Então, assim, são vários atores e tem os prestadores que também vão muito na ANS, né, as entidades representativas de hospitais, de clínicas, de médicos e os conselhos que vão lá. E a tese teve o objetivo de olhar para isso, né? Vamos ver como que está essa dinâmica Os dentro das lobbies. agências, os lobbies, como que isso está acontecendo, né? Então, na parte empírica, a tese olhou, fez uma pesquisa quantitativa, quer dizer, quem que está indo lá, em que quantidade, em que frequência, e depois qualitativa, tentando ver a qualidade da participação e, no fundo, quem que estava conseguindo, né, influenciar a agência e de que forma, né? Então, essa foi o objetivo. Mas a tese ela foi construída, na verdade, em 3 partes, né? Existe uma parte teórica, né, é bastante importante. Depois, uma segunda parte, que foi uma descrição institucional, que eu acabei falando, tudo isso que eu falei aqui, eu trago lá, da parte Uhum. do ambiente regulatório, cadeia de saúde suplementar, a descrição institucional da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, e depois uma parte empírica, né? Vamos entrar na parte teórica, como. À vontade, Vamos lá. à vontade. Na parte teórica, na verdade, eu comecei a analisar o tema da participação social, primeiro querendo resgatar a noção de interesse público na saúde suplementar e querendo questionar qual que é o papel da regulação da ANS.
se a regulação da ANS é uma regulação puramente econômica ou se é uma regulação que tem objetivos igualmente sociais. E aqui a gente entra nas teorias da regulação. Nós temos, por exemplo, teóricos da regulação, como Stigler, que tem lá a teoria da captura, que fala o seguinte: ó, a regulação não vai chegar no interesse público, ela está inerentemente capturada por interesses privados, né, e a regulação, ao cabo, ela vai acabar gerando, né, efeitos que acabam atendendo a esses interesses privados. Temos também, por exemplo, teorias como análise econômica do direito, e vai acabar sustentando que a regulação ela tem que ter um caráter puramente econômico, no sentido de criar condições para que os agentes econômicos atuem no mercado, e é essa atuação dos agentes econômicos que vai acabar caracterizando o interesse público. Então, a regulação cria as condições econômicas ótimas, né, para a atuação dos agentes, e os agentes econômicos que atuam e acabam fazendo com que a sua atuação, direcione, né, o interesse público no setor regulado. E eu acabei, Capturam, esse é o termo? eventualmente sim, né, então assim, em que medida, né, isso acaba gerando uma certa captura, isso é um tema que A tá regulação aí, né. interessa efetivamente ao interesse público, na sua pesquisa? Então Ficou então, demonstrado eu isso? tentei resgatar esse tema, esse é o E meu objetivo era muito, resgatar, né. muito bem, aliás, muito bem Né, construído. porque eu uso o liberalismo igualitário, principalmente Rawls, né, para tentar, trazer uma reflexão sobre a importância da saúde, a importância normativa da saúde. Se você não tem acesso a serviços de saúde, se você não consegue ter as mínimas condições, isso acaba limitando o exercício de vários outros direitos, né? Então, eu entendo que a regulação de um mercado de saúde, ela tem que levar em consideração esse caráter fundamental do direito à saúde, né? E quando eu trago no Rawls, a gente tem que levar os condicionantes que a própria teoria da justiça do Rawls traz para as desigualdades econômicas, né? E aqui eu entro diretamente no princípio da diferença, né? O Rawls fala as desigualdades econômicas, elas só são justificáveis se essa desigualdade atuar em benefício daquela classe social que são os que ele chama de worst off, né? As pessoas que estão, né, talvez as mais prejudicadas por essa desigualdade. Então, a desigualdade ela tem que, na verdade, propiciar uma melhoria das situações das pessoas que estão numa condição social pior, né? Então, a questão, por que eu trago o Rawls para discutir saúde suplementar? Eu acho que esse é um ponto aqui da tese que, lógico, é polêmico, a gente está aqui em tese, né? Mas o que eu sustento é que o serviço de saúde, ele está diretamente relacionado à renda. Isso é inerente, sim. As pessoas que têm hoje planos de saúde, elas são pessoas que já estão diferenciadas num nível social, né? Hoje, né, e ele acaba gerando de forma assim, talvez inquestionável, uma melhoria do acesso aos serviços de saúde para quem tem. Melhoria, assim, não necessariamente qualitativa, até porque no SUS, principalmente aqui em São Paulo, existem serviços muito bons, tá? Prestados pelo SUS em São Paulo, ou mesmo no Brasil. Mas uma melhoria no sentido de um acesso facilitado a consultas, a exames, mesmo a internação, enfim, a serviços de média e alta complexidade. A gente sabe que quem tem plano de saúde, quem tem acesso a prestadores privados, tem condições de pagar, ela vai ter essa melhoria. Mas o que eu tento sustentar nesse primeiro capítulo é que você só vai a existência desse setor, na verdade, ela só se justifica se ela gerar uma melhoria para o sistema de saúde em geral. E é isso que eu acho que foi importante de eu fazer a tese lá na medicina, porque eu entendo o setor da saúde suplementar no contexto do sistema de saúde. Para mim não é um setor à parte, né? Às vezes tem algumas pessoas que falam: "Ah, existe aqui o sistema de saúde brasileiro, mas a saúde suplementar é um serviço contratualizado que não tem nada a ver com o sistema de saúde". Para mim não. A saúde suplementar está dentro do sistema de saúde. Faz parte do sistema de saúde e tem que fazer parte, né, porque se eu estou possibilitando que uma pessoa pague por serviço de saúde, tenha acesso a serviços de saúde de forma diferenciada, isso tem que, de certa forma, contribuir e desafogar o sistema de saúde, fazer com que o sistema de saúde atinja os seus objetivos constitucionais, principalmente universalidade, igualdade de acesso, integralidade.
Então, esse é o ponto, né? Então, eu uso o princípio da diferença para falar o seguinte, ó, se eu tenho uma diferenciação de acesso de serviço de saúde no Brasil, uma pessoa que pode ir lá pagar por serviços privados, pagar para uma operadora para oferecer serviços, eu preciso que a regulação desse serviço ajude, de certa forma, com que o SUS e o sistema de saúde, de uma forma geral, atinja os seus objetivos constitucionais de forma a beneficiar a todos. Então, esse é um ponto. Então, não é simplesmente criar condições econômicas para as operadoras atuarem. Isso é muito importante e está lá na tese escrito que as condições econômicas são relevantes, mas essas condições econômicas elas têm que ser balizadas com os objetivos sociais da regulação. E, para mim, os objetivos sociais da regulação estão bem claros. Primeiro, a defesa do consumidor. Está lá o artigo 170, um dos objetivos da nossa ordem econômica é a defesa do consumidor, um dos valores fundamentais, né? Se eu não me engano, artigo 170, se eu não me engano, o inciso 5 do 170, enfim, está lá. Um dos objetivos da nossa ordem econômica é a defesa do consumidor, né? Então, eu entendo que um dos valores sociais da regulação é a defesa do consumidor, inclusive porque, para mim, não existe setor regulado e não existe, inclusive, eh, eh, não existe condição ótima de atuação para os agentes econômicos se não existir defesa do consumidor. A defesa do consumidor é fundamental, inclusive para o capitalismo. E além disso, além da defesa do consumidor, eu tenho os valores fundamentais do sistema de saúde. Então, o meu ponto é, a regulação ela precisa olhar para esses valores e precisa fazer com que o setor converse. Uma coisa tem que conversar com a outra, né? Porque se você interpretar o setor da saúde suplementar como um mercado à parte, totalmente desvinculado do sistema de saúde, eu entendo que isso perde sentido sob o ponto de vista da saúde como direito fundamental. Daí a saúde vira uma mercadoria. E acho que esse não é o ponto, pelo menos não o ponto que eu estou defendendo na tese. É óbvio que existem pessoas que defendem isso, mas eu não concordo. Tá? O que eu pretendi no capítulo 1 foi revigorar o interesse público na saúde suplementar, né? E falar o seguinte: o interesse público está na baliza dos objetivos econômicos e sociais da saúde. Então, e isso eu estou tentando revigorar, inclusive, a atuação da própria agência. Estou tentando valorizar a atuação da agência, falando o seguinte para a agência: ó, você não tem apenas uma competência puramente de regulação econômica. Você não tem que se preocupar só com a simetria de informação, você não tem que se preocupar só com cálculo de reajuste ou com registro de produtos. Você tem que se preocupar se o setor, se a atuação das operadoras está contribuindo para Melhoria a da melhoria saúde da pública. saúde pública, da saúde como direito mesmo, né? Então, esse foi o capítulo 1, né? O capítulo 2 eu entro na participação social propriamente dita, que a gente chama de democracia sanitária. A democracia sanitária é o direito fundamental decorrente do princípio democrático que está na nossa Constituição, né? Eh, do cidadão contribuir efetivamente para a regulação do direito à saúde, né? Contribuir no sentido de participar dessa regulação, não simplesmente ser um agente passivo dessa regulação, mas ser também um agente que vai eh, opinar e vai ter essas opiniões levadas em consideração para que a regulação seja efetiva, né? Então, isso é bem claro na saúde pública, nós temos lá os conselhos de saúde, né, que propiciam esse tipo de participação no Sistema Único de Saúde, e na própria ANS a gente tem instrumentos de participação social, né? E o meu ponto a questão, e acho que o ponto sensível do capítulo 2 é mostrar que a participação ela é fundamental para a legitimação da regulação. E que o simples fato da agência ter uma delegação legislativa não basta para legitimar a regulação da agência. E aqui, o ponto é justamente a falência da teoria hegemônica da democracia. A questão da democracia representativa. Quer dizer, a democracia representativa não se basta por si só. O fato de você ter um presidente eleito que nomeia o presidente da agência, isso não gera uma legitimação assim, eh, uma legitimação automática da regulação. Eu preciso que, na atuação da agência, exista a participação dos stakeholders, quer dizer, das partes interessadas. E aqui
Eu estou falando da partes interessadas da forma mais ampla possível, as operadoras, os prestadores, os consumidores, a própria agência. E há transparência nisso? Vamos lá. Com tantos operadores, com tantos stakeholders participando Olha, desse processo? eu acho assim, transparência, pelo menos na ANS, no estudo que eu fiz, assim, eu não vi um problema de necessariamente de transparência na participação, porque eu acho que a documentação que a ANS disponibiliza é robusta. Sim, todas as reuniões têm atas, atas minuciosas. As reuniões, por exemplo, da diretoria colegiada da agência são filmadas. Você tem acesso a isso, você tem acesso aos votos, você tem acesso às contribuições. Por exemplo, quando você tem um grupo de pesquisa para um determinado tema, os PowerPoints utilizados pelas pessoas que contribuíram nesses grupos, está tudo lá, está tudo disponível. Pelo menos na época que eu confesso que faz uns 3 anos que eu não consulto, porque depois que você defende a tese, você tira um um período meio Uhum, sabático, né, mas assim, é um na fato. época que eu consultei, estava tudo lá. Então assim, a transparência existe. Agora, se existe efetividade da participação, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas no capítulo 2 eu tento revigorar essa questão da participação social, entendendo que ela é fundamental. Inclusive que ela pode ser um remédio importante para a crônica judicialização, para a instabilidade regulatória e para a conflituosidade do setor, né. Então, o que eu chamo de democracia sanitária na saúde suplementar é justamente esse direito fundamental dos beneficiários, das operadoras e de todos os stakeholders de participar dessa decisão e de ter a sua opinião levada em consideração e participar de forma efetiva, não só ter um espaço de participação, mas ter a possibilidade de efetivamente contribuir para que essa regulação seja feita da melhor forma possível e que atenda lá o interesse público. E aí que, por isso que eu caso a questão dos interesses sociais, objetivos sociais da regulação com a necessidade de participação, porque eu entendo que é ouvindo o beneficiário, é ouvindo o consumidor, que você vai ter acesso a esses objetivos, você vai estar mais próximo de entender o que a sociedade espera do setor, A participação social é um dos temas centrais do seu trabalho? sem dúvida alguma. E nessa teoria liberal igualitária do House, Uhum, onde ele vem com a teoria da justiça distributiva, uhum. a partir do momento que nós temos a inferência de partidos políticos, de interesses governamentais, e esse excesso de judicialização, nós não poderíamos dizer que a própria judicialização já aponta para um problema crônico, que o seu trabalho até aborda quando fala da porta giratória. Então, são temas, assim, muito importantes, né, a questão da judicialização, muitas vezes ela é encarada como um problema, né. As pessoas falam: "Não, a judicialização é um problema na saúde suplementar. Nossa, o problema da judicialização da saúde suplementar". Para mim, a judicialização não é um problema, Hum, ele é um sintoma. O problema não é a judicialização. A judicialização é o sintoma do quê? De um setor que está mal regulado, de um setor, que está com essa instabilidade regulatória que eu mencionei, de um sim, setor que está com uma conflituosidade, e eu não estou falando conflituosidade judicial, conflituosidade política mesmo muito intensa. de Por interesses. exemplo, de uma agência que a gente sabe a forma como é fatiada, né, e dos grupos de interesses que atuam. Tem uma pesquisa, que eu até queria recomendar, inclusive recomendo até, Wagner, Sim, que você convide ele para vir aqui, é o Marcelo Fragano Baird. Ele fez uma tese maravilhosa, ele defendeu lá na, se eu não me engano, foi na FEFELET, hum, a USP, né, sim, que ele aborda justamente essa questão dos lobbies e dos grupos de interesse atuando dentro da agência. E eu usei muito a tese dele no capítulo 3, porque ele mostra, assim, de forma clara, assim, a rede de relacionamentos existente entre diretoria, agentes políticos, agentes econômicos, mostrando quem, por exemplo, quem contribuiu para campanha de tal presidente, e o tal presidente indicou tal pessoa, e essa tal pessoa está vinculada a tal operador. Então, assim, isso é bem claro na tese dele, né? Assim, a tese dele é realmente uma aula sobre lobby, né? Uma das teses mais bem fundamentadas que eu já li na minha vida e na saúde suplementar, sem dúvida alguma. É uma tese que acho que vale a pena, eu recomendo mas com certeza não é a, a, inferior à sua, a- porque eu li a sua e é é,
maravilhosa. Mas assim, a tese dele deixa bem claro esse jogo, né, então isso é importante. E aí que é o ponto, né, também, acho que aí isso só mostra o quanto é importante você ter espaços de participação e você investir na participação social. Acho que, talvez a participação social seja uma forma que a própria agência tenha de mitigar eh, existe uma impressão, né, uma das coisas também que me levou a escrever a tese, né, todo mundo fala: "Ah, a agência é capturada, os interesses econômicos, os consumidores não conseguem participar na agência". Eu queria ver, porque assim, todo mundo fala, mas eu falei: Quero ver na prática como é que isso funciona". E eu identifiquei diversos problemas de participação mesmo na agência, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Só que também existe um esforço da agência de tentar com que a participação seja revigorada. Eu acho que existe ali um espaço para melhoria. Eu acho que existe gente muito bem intencionada dentro da agência que está olhando para esse problema e está tentando fazer com que a coisa melhore. É assim, eu acho que o espaço é assim, é uma longa caminhada, não vai ser do dia para a noite. Tem uma afirmação dentro dessa linha, com a questão do ceticismo, quanto à questão de captura, quanto à questão de interesses privados de agentes econômicos. Uhum. Se o Estado, seria uma organização dirigida por grupos de indivíduos egoisticamente orientados, políticos querendo se reeleger e burocratas querendo maiores salários e mais poder. Sem dúvida alguma, né? E isso a gente tem esse viés, né? A gente sabe, né, que isso ocorre, né? Então, inclusive, um dos fundamentos da ideia de captura, né, da agência é justamente, né, o fato dos interesses egoísticos e do próprio ceticismo sobre, né, a possibilidade da agência, através da sua regulação, atingir, né, que o interesse está voltado ao interesse público, né? A lei, a própria lei que criou a ANS, confere à ANS o papel, né, de ser talvez ali a protagonista na execução do interesse público na saúde suplementar, né, na sua regulação, mas assim, existe toda uma teoria regulatória que é cética quanto a essa possibilidade. Eu acho que o diálogo que eu estabeleço com o liberalismo igualitário tenta resgatar um pouco isso, né. Eu não sou um cético, eu sou talvez, eu não diria que eu sou um otimista, mas sou um esperançoso de que é possível sim a gente mudar e talvez trazendo um pouco os fundamentos de teoria política normativa, justiça distributiva e tentando também compreender quais são os objetivos e qual a importância da saúde, quanto direito fundamental e a saúde na própria teoria política normativa, eu acho que isso é importante para a gente tentar, talvez, resgatar a importância do interesse público. Acho que esse é um ponto importante. Agora, a questão da participação, ela eu acabo entrando mesmo nela ali no final da tese, né, porque daí o ponto é, a gente tem todos esses problemas que foram sendo identificados, tanto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né, e eu quis ver efetivamente na prática, né, se a documentação existente, né, produzida pela própria agência e pelas reuniões estabelecidas ali nos instrumentos de participação social, se isso se confirmava ou não. E aí que eu entro na parte empírica da pesquisa, né, que eu acho que é talvez o ponto mais interessante, eu acho, da tese, porque realmente ali é análise de documentação, né, é o que ocorreu. É óbvio que sempre tem um espaço interpretativo, né, porque quando a gente lê a documentação e fala, a gente tenta ser o mais descritivo possível, só que, existe uma limitação para isso, né, mas assim, eu tentei fazer primeiro uma análise quantitativa, né, olhar para os principais instrumentos de participação social, então a Câmara de Saúde Suplementar, né, os grupos de estudo que a ANS criou já, as audiências públicas, as consultas públicas, as câmaras técnicas existentes na ANS, né, que são instrumentos que a ANS utiliza para amparar a decisão da agência, né, então ela coloca o tema ali em discussão e possibilita uma participação. Então, num primeiro momento, eu quis fazer uma pesquisa quantitativa, né, e essa pesquisa quantitativa eu até brinco que foi como se fosse uma chamada de professor mesmo, assim, eu Hum, peguei a documentação da agência e chamada, falei: "Vamos ver quem está lá", assim, foi mais ou menos é, isso, né.
Então eu dividi, na verdade, eu criei 5 categorias de análise para fazer essa pesquisa quantitativa. Então eu coloquei operadoras de planos de saúde, e nas operadoras eu coloquei tanto as entidades representativas de operadoras, quanto as operadoras propriamente dita, porque eu percebi que tanto as entidades quanto as próprias operadoras e compareciam e contribuíam nesses instrumentos. Os consumidores, que estão lá, tanto os beneficiários pessoa física, quanto as entidades representativas de consumidores. Então, às vezes, ia o Ministério Público, Defensoria Pública, IDEC, Procon, enfim, várias entidades que atuavam lá em nome do consumidor. Então, tudo isso eu coloquei numa categoria que eu chamei de consumidores. Lógico Hum, que isso gera umas simplificações, mas simplificações que eu entendi que são necessárias para sair a pesquisa, que senão acaba virando uma coisa extremamente complexa que a gente acaba não concluindo em nada, né? Então, eu coloquei em consumidores, né, toda essa gama, né, de atores, né. Os prestadores de serviço, e coloquei como prestador de serviço tanto os hospitais, clínicas, médicos e quanto as respectivas entidades representativas de hospitais, clínicas e médicos, né. Eu coloquei também uma classe eu chamei de Estado/ANS, então todo mundo que ia representando algum órgão do Estado ou a própria agência, então a própria burocracia interna da agência também comparecia e contribuía nesses espaços de participação. Então eu coloquei nessa categoria Estado/ANS. E uma outros assim, pesquisadores, imprensa, então ia a gente lá da Universidade de São Paulo, e a gente da Globo, e a gen enfim, tinha várias pessoas, às vezes pessoa física não identificada, então não sei se a pessoa tem plano ou não, assim, então vai como outros, né. Então eu criei essas 5 categorias de análise, e eu peguei a documentação, as atas, né, as listas de presença em cada um hum. desses instrumentos e fiz chamada mesmo. E fui arrumando, assim, né. Então, só para a gente ter uma ideia da abrangência dessa pesquisa, eu consultei, ó, 219 listas de presença, 223 atas de reuniões, 62 relatórios de consulta públicas, audiências públicas, grupos de trabalho, e de análise de impacto regulatório, e vários outros documentos, como tabelas, atos normativos, slides, guia, eh, gravação, minuta de resolução normativa, enfim, tudo, basicamente assim, tudo o que eu achei no site, eu consultei, tudo eu E não abri, existe eu uma consultei. simetria entre esses diferentes operadores? Então, o que existe é, quanto mais técnica a discussão, menor a representatividade dos consumidores. Para mim isso ficou muito claro, né. Então, assim, na pesquisa quantitativa, a hipótese de pesquisa era que os consumidores tinham uma representatividade muito menor que a das operadoras. Essa hipótese foi parcialmente confirmada. Sim. Né, parcialmente confirmada porque, assim, nos grupos técnicos, nas câmaras técnicas, nas próprias audiências públicas, eu confirmei que de fato, pelo menos na época, eu até preciso atualizar essa pesquisa, porque ela vai até 2021, né. A gente já tem aqui 4 anos que eu vou fazer o pós-doc agora, um dos meus objetivos do pós-doc é atualizar essa pesquisa até 2025 ou 26, né, porque, até eu terminar o pós-doc, para ver se e comparar, né, se nos 4 últimos anos teve alguma evolução ou não. Então eu vou pegar, talvez, fazer de novo essa chamada aí nos É. 4 últimos anos e comparar com o que eu tinha, os achados da pesquisa, para ver se houve alguma melhoria ou não. Enfim, vamos ver, né. Eu sinceramente acho que agora com audiência pública online, talvez tenha tido alguma mudança aí no perfil de discussões. Vamos ver, vamos dar uma olhada. E a agência tem usado mais consultas públicas, até por obrigatoriedade legal, né. Então, mas assim, houve uma confirmação parcial da hipótese, porque nas consultas públicas, né, que basta o consumidor entrar no site e enviar a consulta, eles conseguem enviar o mesmo número de contribuições que as operadoras, não com a mesma eficácia, né, mas eles realmente então No assim, mesmo nível técnico? com certeza não, né, mas assim, em como a pesquisa era quantitativa, assim, em Hum. quantidade sim, né, principalmente nas consultas No públicas. Qualis? Depois do qualitativo, a gente parou para analisar um pouco mais a fundo em que medida elas conseguiam, né, influenciar efetivamente, né, mas a questão no quantitativo
é que, por exemplo, nas consultas públicas de atualização do rol da ANS, os consumidores, inclusive, enviam mais contribuições que as operadoras. Isso é bastante interessante, Interessante, né? Porque isso interessante. tem a ver com cobertura. Você vê quando interessa, quando tem um tema interessante e que vai afetar efetivamente ali o dia a dia do consumidor, realmente eles contribuem, querem contribuir. É por isso que eu até falo que eu não sou um cético, né? Eu sou um esperançoso, porque eu acho que existe essa vontade de contribuir, né? Existe talvez mecanismos de facilitação disso, e talvez a gente tenha que discutir o que fazer para igualar, do ponto de vista técnico, né, e qualitativo, né. Então, a pesquisa quantitativa concluiu de fato que a representatividade das operadoras ela é em maior número na grande maioria dos instrumentos. Ela tem uma característica de ser mais concentrada no sentido de que sempre os mesmos atores vão e representados pela mesma pessoa. Então, assim, você vê que tem uma continuidade. Assim, a mesma pessoa vai na câmara técnica, depois vai na audiência pública, depois vai envia contribuição na consulta pública, participa do grupo de estudos, a mesma pessoa. Ele conhece o sistema. Conhece o sistema, tá lá, tá próximo, deve chamar o diretor da ANS de você, sabe aquela coisa Sim, sim. e para os consumidores não, eu achei casos, por exemplo, em que numa mesma câmara técnica, o órgão de defesa do consumidor foi na reunião 1 e 2 e não foi na 3, na 4, na 5. E engraçado, na 5 é onde sai a decisão, né. Então assim, não tem uma continuidade. E daí eu cheguei até inclusive a ler o que estava sendo contribuído por esse órgão de defesa do consumidor, e engraçado que, assim, como eu sou advogado, especializado na área, tudo, eu Sim. sei onde é o ponto nevrálgico ali da discussão e não estava bem, não estava bem atacado ali a questão, entendeu. Então, eh, a participação dos consumidores é em menor número e difusa, acho que esse é um outro ponto importante, difusa no sentido de que cada hora vai um, cada hora é diferente, não existe ali um padrão. Então, por exemplo, nas consultas, os consumidores enviam bastante contribuições, mas às vezes nos grupos de estudo eles nem vão, ou quando vão, nem contribuem, quando contribuem não chegam no ponto, entendeu. Então, assim, esse é o ponto, essa questão que eu vi na pesquisa quantitativa. E da pesquisa quantitativa surgiu um novo problema de pesquisa, e é por isso que eu fui para o quali, Uhum, porque quando eu comecei a construir eu falei: "Ah, a quantitativa vai me bastar, né". Porque a gente uhum. também é pesquisador, a gente fala: "Pô, chega, né, será que já deu?". Só que, putz, para mim a pesquisa não estava pronta ainda, com o quantitativo, porque do quantitativo surgiu um novo problema de pesquisa, que foi o seguinte: "Tá bom, os consumidores vão em menor grupo, de forma difusa, as operadoras vão em maior número, de forma mais ali organizada, só que em que medida isso reflete a decisão da agência? Em que medida isso faz com que a participação deles seja diferente, assim, diferente no sentido de mais qualificada, né?". E daí o que que eu fiz? Eu fui para um qualitativo, um estudo qualitativo, que é o capítulo 6 da tese, né. 1, 2, 3, 4, é o capítulo, o capítulo 1 é a discussão do interesse público, 2 democracia sanitária, 3 descrição institucional, é o quinto capítulo quinto da tese, né. E nesse capítulo, no capítulo 5 é a pesquisa qualitativa. Qual que foi a minha opção? Bom, o problema de pesquisa foi, quem está levando a discussão, né, a questão é, quem que leva a decisão? Será que essas diferenças observadas na pesquisa quantitativa fazem com que, de fato, a decisão, seja diferente? Faz com que a participação efetiva seja diferente, né? Efetivamente seja diferente, né? Então, e a hipótese era que sim, né? A hipótese é provavelmente sim. E essa hipótese foi confirmada, né? Então, qual foi a metodologia que eu usei para esse estudo de caso? Eu peguei, 5 estudos de caso, então eu selecionei casos, eh, eu tive alguns critérios para a seleção desses casos. Primeiro, eram casos que necessariamente, tem conflito entre operador e consumidor, quer dizer, eu queria pegar situações de conflito. Então, por exemplo, não adiantava nada pegar, por exemplo, um tema que fosse interessante apenas para os operadoras, por exemplo, registro de produto. O consumidor vai falar sobre isso? Quase nada. Não, precisava pegar temas, por exemplo, a cobertura da sorologia para coronavírus. Tema
interessante para os Sim, consumidores sim, e para as operadoras. sim. Tema, por exemplo, reajuste anual dos planos individuais, tema conflituoso. Regulação dos direitos dos aposentados e demitidos, eh, outro tema conflituoso. Então eu peguei temas de fato, que geram conflito entre operadoras e consumidores, porque se eu não partisse desse pressuposto, eh, a própria seleção do tema faria com que o meu resultado seria viciado. Porque não adianta nada pegar foi o que eu falei, não adianta pegar um tema que não interessa para o consumidor, que é claro que ele não vai. Assim, então eu queria tema que, de fato, assim, olhando para o tema, eu falei: "Pô, isso aqui tem conflito, isso aqui deveria, né, chamar atenção para que o consumidor vá, para que a operadora vá e E para quem que". é esse consumidor que vai? As Ele operadoras. tem um perfil? Não, tem, assim, a gente tem os órgãos de defesa do consumidor. Então, Hum. grande parte tanto na Câmara de Saúde Suplementar, quem tem cadeira, por exemplo, IDEC, Procon, eh Defensoria Pública lá do Rio de Janeiro, porque a ANS fica no Rio de Janeiro, né, o Ministério Público do Consumidor vai, então, assim, muitas dessas entidades acabam, comparecendo, assim, na grande maioria dos casos, 90% dos casos são essas entidades, e tem aí algumas pessoas físicas que vão também, tá, mas isso é muito diminuto, tá. Então você fiz essa seleção de casos e a minha ideia era olhar para os casos, olhar, de cabo a rabo como foi feita a discussão, por onde o tema passou, quer dizer, fiz o percurso do caso em cada um dos temas, como iniciou a discussão, quer dizer, como surgiu a discussão dentro da agência e qual foi a decisão tomada. Essa era a minha assim, essa foi a metodologia, então eu apliquei um questionário, quer dizer, eu elaborei um questionário para me guiar na análise da documentação. E a conclusão foi isso, né, que se não só as operadoras vão em maior número, mas que as contribuições são muito mais, assim, refinadas e realmente a simetria de informações fica bem claro, porque as operadoras têm um domínio, do produto e do mercado talvez maior até que a agência. Às vezes dá para perceber bem claro, assim, que as operadoras têm ali, e tem que ter mesmo, O né, isso não é know-how uma crítica, mesmo. isso não é uma crítica, isso aí acho que é inerente, né, e elas têm que ter mesmo, né. Então as operadoras realmente levam contribuições, elas têm a capacidade de olhar para a normativa, proposta pela agência e de fato sugerir, eu vou dar o exemplo da RN, se não me engano, desculpa, às vezes minha cabeça não é tão boa, mas acho que a só para não ficar errado, eu tenho o número dela aqui, mas acho que é a 441, que foi é a 441, que foi a nova metodologia de reajuste dos planos individuais, tá. Eh, a operadora, então, assim, essa RN 441 ela traz uma fórmula que a agência usa para o cálculo, dos reajustes dos planos individuais. Contribuição das operadoras levavam novas sugestões de fórmula, nesse nível. Não, a fórmula não tem que ter essa variável, tem que ter aquela, assim, nesse nível de detalhe. Consumidor é assim, genérico, ó, tal, é importante, assim, coisas assim, genérica no sentido assim, não que é ruim, mas que não chega nesse nível de detalhe, assim, não tem nem comparação. Você lendo a contribuição de uma e a contribuição de outra, fala: "Gente, isso aqui é assim, um é tiro de bazuca, outro é tiro de espoleta", entendeu? Assim, não tem, É um déficit comparação. democrático. Tem um déficit participativo muito É. claro, e isso acaba fazendo com que a participação seja uma participação meio que pro forma, né. É um espaço que existe, mas que, e essa é uma das conclusões que eu chego, que não adianta você criar o espaço, você tem que criar condições de participação, né. Então a contribuição das operadoras é tecnicamente muito superior, e muito mais consistente, né, e elas tinham uma capacidade de incluir em pauta temas que interessam para ela e obstruir temas que não interessam, né, então, assim, isso ficou bem claro, ao passo que o consumidor uma participação difusa, muito menos técnica, em menor número, né, e que de fato não tem aquela consistência, né, aquele exemplo que eu dei de que em um dos temas que eu olhei tinham 5 reuniões, os consumidores foram em 2 e em 13 faltou. Então assim, é, mostra uma falta de consistência. Nessa própria RN 441 foram feitas 2 audiências públicas, os consumidores foram na primeira e na segunda, onde foi tomada a decisão, né, eu senti falta ali de uma continuidade ali da participação dos consumidores nesse tema, apesar que a decisão não foi tão ruim assim para os consumidores. Mas
faltou a participação, entendeu? Então, a questão é como melhorar isso, né? E no final da tese, isso vai ser inclusive objeto do meu pós-doc, porque eu não chego também tão fundo assim eu chego em talvez pensar algumas soluções e pensar alguns, talvez, até para quem tiver interesse em fazer doutorado nessa área, a minha tese traz sugestão de alguns temas futuros de pesquisa. Então, por exemplo, a mesma pesquisa que eu fiz olhando para consumidores e operadoras, você poderia fazer olhando para operadoras e prestadores, porque daí você não tem essa diferença econômica tão grande. Prestadores vão, quando interessa, e tem a capacidade de contribuir. Até olhar para assim, será que no embate entre prestadores e operadoras, será que existe a mesma assimetria? Participação? Eu acredito que não tanto, tá? Então, assim, é um tema interessante para quem tem interesse em fazer um doutorado. Quem sabe até eu mesmo tenha fôlego de fazer uma pesquisa olhando para prestadores e operadoras, que deve ser um tema interessante. Eu acho que daí os casos que seriam estudados seriam totalmente diferentes, ou, né, outros temas, né? Uma coisa que faltou falar, né, eu peguei então 5 casos e eu fui fazendo generalizações, assim, eu fui pegando características da participação em cada um dos casos e fui casando. No caso um, 2 e 3 apareceu isso, caso 2, 3, 4 apareceu isso. Então eu fui fazendo generalizações, que é um método para você extrair, né, conclusões, não necessariamente você, eh faz por dedução de documentação, mas você pode simplesmente fazer generalizações e verificar, né, em que medida determinadas características aparecem em mais de um caso, né? Então, e um outro ponto que apareceu também interessante é um uso dos instrumentos de participação pela agência de forma até meio reativo. Então, muitas vezes a agência, esse é um ponto que aparece bastante no capítulo 6, é que às vezes a agência perde a oportunidade de fazer um uso proativo do instrumento e falar o seguinte: vamos trazer isso aqui para um debate, e só coloca o tema em debate depois que a questão já foi judicializada. Então, eu vou dar 2 exemplos que aparecem. Primeiro, SRN 441, ela foi colocada em debate pela agência depois que o IDEC entrou com uma ação contra a agência, questionando o reajuste que foi aplicado, se eu não me engano, em 2017 ou 18. Tá? Então, diante dessa judicialização do tema e de uma liminar que foi deferida pela Justiça Federal, o tema foi colocado em debate. Então, assim, não foi que o tema. Não é que a agência falou, vamos colocar em debate porque o tema é importante. Não, o debate veio porque. Tá. Então, pô, mesmo a sorologia para sorologia para cobertura dos exames lá de coronavírus na época da pandemia, Hum. não sei se vocês lembram, saiu inclusive na. Isso foi divulgado na imprensa que teve uma liminar da Justiça Federal também mandando cobrir esses testes, e daí Eu lembro, isso aí a mesmo. Eu agência lembro, isso. convocou uma audiência pública para discutir o tema, mas depois da liminar. Então, assim, é um uso reativo. Eu chamei isso de uso reativo. Reativo no sentido que é meio que a agência querendo se defender. Ao invés de falar o seguinte, ó, eu vou ser o protagonista do tema, eu vou colocar isso aqui para debate porque a participação é importante para legitimar a minha decisão, não, eu vou colocar em debate porque aí eu consigo justificar que o tema foi submetido a uma audiência pública. A impressão que passa é essa, Há né? sempre uma crise de legitimidade, no fundo, por conta dos interesses antagônicos entre o bem público e o interesse dessas agências operadoras dos planos de saúde? Eu acho que existe pelo menos, assim, existe Pelo menos em tese. então, existe essa suspeita de captura, isso existe, tá aí a conversa, enfim, de politização dos temas, né, e de influência econômica, mas a questão, o ponto é que a participação poderia ser um bom mecanismo, se bem usada, e justificativa disso. Justificativa no sentido de Uhum. legitimação, né? É por isso que eu acredito que a participação, se bem Mas o usada, desenho institucional da agência permite isso? permite. Assim, o desenho, assim, os instrumentos existem. A participação ela é muito utilizada. Só que a Hum. questão é, não basta criar o espaço, você tem que ver como ela é feita lá dentro. Então, assim, não adianta você falar o seguinte, você criar, por exemplo, tem lá uma iniciativa de cidadania que a ANS criou, mas assim, qual o grau de informação que esse consumidor vai ter para participação? Porque não adianta você chamar o consumidor para participar e manter ele completamente ignorante sobre o tema, porque o consumidor ele é
ignorante no sentido de, Sim, de, sim, de desinformado, né? Isso é a sim, própria vulnerabilidade, o próprio conceito de vulnerabilidade técnica do sim, consumidor sim. pressupõe isso. Então, não adianta você trazer, por exemplo, o seu José para falar sobre o reajuste do plano dele, porque ele não vai saber falar. Ele não sabe o que é solidariedade intergeracional, ele não sabe o que é equilíbrio econômico do contrato, ele não sabe isso. A questão é, eu preciso, de certa forma, ter um ônus ali de fazer com que esses consumidores sejam bem escolhidos, que haja um interesse e esse interesse seja utilizado pela gente, porque interesse para participação existe, né? A gente tem que ser criativa de trazer esse consumidor para perto e não só os órgãos de defesa do consumidor, mas o consumidor, pessoa física, talvez criar um comitê de defesa do consumidor poderia ser uma iniciativa importante e fazer com que esse consumidor tenha condições e tenha diminuído essa simetria de informações, para que ele seja informado. Eu vou dar um exemplo, seria talvez um tema também importante, até para quem, novamente, para quem tem interesse em fazer doutorado, esse é um outro tema que eu Uhum. quase fiz, mas daí eu acabei indo para trás, porque eu ia ter que ir para Inglaterra, e, assim, acabou não casando muito com o que eu poderia fazer no meu momento de vida. Mas é o seguinte, lá na Inglaterra, a gente tem lá o NHS, né, que é o equivalente ao SUS, né, que tem um órgão, o NICE, que é o equivalente ao nosso CONITEC, é o órgão que faz análise de tecnologias e Hum, incorporação de tecnologias no sistema, né? O NICE tinha uma iniciativa, eu não tenho certeza se eles ainda usam isso, mas eles usaram essa iniciativa que chamava Citizen Council, quer dizer, um conselho de conselho de cidadãos, sim. em que cada uma das comunidades lá na Inglaterra, na verdade no Reino Unido, poderiam votar para participações nesse conselho, e esse conselho fazia reuniões sobre determinados temas. E o NICE ia analisar. Então, vou dar um exemplo. Eu acabei lendo um pouco da documentação, alguns me chamaram a atenção. Eu lembro que um dos temas era assim: você é a favor ou contra do NHS eh, custear medicamentos caríssimos, né? Medicamentos de alto custos para doenças raras? Essa era uma questão. Você é a favor ou contra? E daí, e não é que eles colocavam a questão e falavam, tá bom, vota aí. Não. Faziam reuniões, umas 4 ou 5 reuniões que as pessoas participavam com apresentações de especialistas falando, ó, se eu cobrir esse medicamento, o efeito para o sistema é esse aqui. Se eu não cobrir, o efeito para o sistema é esse aqui. Se eu cobrir só determinadas doenças, vai acontecer isso aqui. Então a pessoa começa a ter esclarecido assim, o poder de uma ou de outra decisão. Pô, se eu cobrir um medicamento importado para doenças raras, eventualmente eu posso ter um- 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 uma limitação, por exemplo, na universalidade do serviço, porque vai faltar dinheiro, os recursos são escassos. Se eu não cobrir, pô, medicamento órfão, a pessoa vai ficar sem tratamento, mas daí a nossa Constituição, enfim, você tem todo esse debate por trás que eles informavam os cidadãos, né, não é que assim e daí saía um documento com as opiniões daqueles cidadãos, ó, aqui o debate foi esse, a opinião do conselho de cidadãos é essa aqui, a O Brasil favor não ou con tem isso. não assim, na saúde suplementar não tem, né. A gente tem os conselhos, né, Sim. de saúde, né, eu confesso que eu nunca parei para analisar propriamente como é feita a discussão nesses conselhos de saúde, olhando para a saúde pública, mas assim, na saúde suplementar, que foi onde eu tive esse esforço, na Câmara de Saúde Suplementar existe alguma discussão, ali as pessoas podem parar, pegar o microfone e discutir, só que não existe essa preocupação em informar o consumidor. O ponto é, você tem uma classe pessoas extremamente informadas, que detêm informações, inclusive, até falei, mais até que a própria agência. Você tem uma classe de pessoas que não lida profissionalmente com aquilo. Então, assim, você cria o espaço de participação, você precisa qualificar. Você precisa criar condições de participação. E como seria feito isso? Eu acho que um comitê, assim, eu vou estudar esse tema no Sim. pós-doutorado, pretendo desenvolver um pouco mais isso. Mas eu acho, assim, olhando de fora, eu acho que assim,
Em primeiro lugar, nas próprias audiências as próprias audiências públicas poderiam ser uma oportunidade para fazer isso. Talvez audiências mais robustas, você poderia fazer em mais de um dia, talvez com uma exposição, um dia expositivo sobre o tema, outro dia com as contribuições, tal, utilizar melhor essas audiências. Teve uma audiência recente que a ANS colocou 6 temas para debater na mesma audiência. As próprias operadoras criticaram, dizendo que não dava para falar. Assim, a forma como as audiências são feitas atualmente não permitem essa qualidade na participação. Parece muito mais um espaço para você vomitar informação lá, do que Uhum. para você efetivamente poder refletir sobre o que está sendo dito, entendeu? Então eu acho que o melhor uso das audiências, não só de forma reativa, mas de forma qualitativa, acho que é um ponto importante. Mas eu acredito que você precisa criar um espaço dentro da agência, talvez um comitê, em que possibilite cadeiras para o consumidor. Ah, você fala, na Câmara de Saúde Suplementar os consumidores têm cadeira, mas precisa uma iniciativa talvez um pouco mais detida, olhando para o consumidor, porque senão ele não vai participar, ele não tem propriamente um interesse econômico nessa participação, a pessoa não trabalha com isso. É diferente quando você fala o seguinte, ó, por exemplo, eu sou advogado, atuo em saúde suplementar, me chamarem lá para contribuir num tema, eu vou, porque eu tenho interesse econômico, eu advogo na área. Agora, o consumidor, o cara que eh, ele trabalha, por exemplo, com comércio. Ele tem um interesse indireto, que o plano de saúde cubra eventualmente um determinado medicamento, mas ele não tem interesse direto. Ele não vai largar o comércio dele para ir participar na ANS. De Então, fato. você precisa ter essa atenção e trazer esse consumidor, trazer aquelas pessoas que efetivamente querem contribuir para dentro, da agência, talvez criar um espaço mais direcionado, se é através de um comitê, através, por exemplo, de um modelo de cidadania participativa, eu não sei, realmente, assim, existem várias formas de fazer isso, mas de fato isso tem que ser feito, e principalmente usar bem esse espaço. Talvez chamar o consumidor e falar o seguinte: aí, "Ó, você sabe que aos 59 anos o senhor vai sofrer um reajuste de 90% no seu plano de saúde? Tem lá, o reajuste de 59 anos, se você olhar hoje nos produtos, você tem lá, no mínimo que eu vejo é 59%. Eu já vi reajustes de 130%. Você sabe que você vai ter esse reajuste? Putz, eu não sei. Você é a favor desse reajuste? Não, não sou. Tá bom, mas se você não for, o efeito é esse. Se você tiver o reajuste, o efeito é esse. Como que a gente vai. Qual que você tem que trazer essas informações, você tem que ouvir esse consumidor, você tem que, dar a oportunidade dele refletir sobre o tema, falar: "Ah, isso é muito difícil de fazer". Ninguém vai falar que é fácil. Isso tem que ser feito. Porque senão vai ficar essa coisa, essa participação de fachada. O Einstein fala window dressing ritual, né, quer dizer, uma participação, assim, que é para inglês ver, sabe, é para inglês ver. Né, o consumidor veio aqui, olha, nossa, olha como foi participativo, eu fiz uma audiência, foram tantos órgãos. Se não mudou a decisão, se não contribuiu, se não teve efetivamente um debate, isso não significa nada. E daí isso mantém a questão da instabilidade regulatória, continua a conflituosidade, o judiciário olha para esse juiz, o juiz sabe como a forma é feita, a própria regulação já meio que nasce viciada, isso estimula a judicialização. Então, eu acho que o tema importante de qualificação, criação dos espaços é fundamental. Bom, estamos chegando aqui já praticamente para as conclusões. O livro deve e merece ser lido. Então, é fundamental a compreensão da relação existente entre regulação, justiça socioeconômica, saúde, o papel das agências reguladoras, o papel do cidadão dentro dessa saúde suplementar. Mas a sua conclusão, assim, até para mais ou menos. Hoje ela, de alguma forma, ela é um fator extremamente relevante para a manutenção da saúde pública, Já, você diz o a setor? suplementar, Não, pelo nível de contribuição que ela faz. não, eu acho que o setor da saúde suplementar ela é muito importante. A gente está falando de um setor que, se eu não me engano, os últimos números são 50 milhões de pessoas beneficiárias, né? Então, quer dizer, na época da tese, eu lembro que era 47, se eu não me engano, atualmente Isso. 51 milhões de pessoas beneficiárias de plano de saúde. Imagina se o setor deixa de existir. Sei lá se o SUS vai dar conta, né? Assim, é uma pergunta que É. provavelmente não. Então, sem dúvida alguma, eu acho que é um setor importantíssimo para a efetivação do direito à saúde.
E, e é por isso, é por entender que é um setor importantíssimo que eu tive todo esse ônus, eu gastei tanta página no capítulo 1 para fundamentar a própria importância normativa do setor. O capítulo 1 resgata o interesse público da saúde suplementar. Eu não sou, eu não quis deixar o interesse público de lado, não. Sim, Eu quis, sim, na de verdade, fato. eu quis revigorar o setor, chamar atenção para a importância dele, inclusive para efetivação da saúde como direito fundamental no Brasil. Fundamental. E essas melhorias de participação, essas melhorias de efetivação do que eu chamo de democracia sanitária, elas visam justamente atacar a causa dos problemas, que eu entendo que uma das principais causas é essa instabilidade regulatória, essa conflituosidade. E, de novo, para mim não é a judicialização é um sintoma. Se você atacar a judicialização, você está atacando o sintoma. Né? É aquela pessoa que está com febre, né? Mas ela, na verdade, tem um câncer e você fica dando dipirona. Vai curar o câncer. Ela, no máximo, vai deixar de ter febre ali e depois vai ter outra febre, entendeu? Assim, não. Você tem Uhum. que dar quimioterapia, você tem que, eventualmente operar, você tem que fazer reformas, né? Talvez o ponto que eu estou chamando a atenção, que eu entendo que é importante para a questão da legitimação, é a da revigoração da participação social. Eu acho que existe o espaço na agência, mas a forma como é feito hoje tem inúmeras questões que podem ser melhoradas. Eh, Doutor Marcos Paulo Falcone Patulo, para suas conclusões e, sei lá, um incentivo para quem quer se orientar para um doutorado, para, enfim, o que poderia ser dito aí como uma É, diretriz? olha, eu queria de novo agradecer a abertura, assim, para falar. Eu acho que eu não me lembro, além da minha banca, eu não me lembro de ter falado com tantos detalhes da tese assim em outro espaço. Então, acho que foi realmente uma outra oportunidade aqui de eu conseguir relembrar, né, tudo o que foi debatido na tese e, enfim, acho que a gente conseguiu abordar diversos temas interessantes, né, na saúde suplementar. Eu acho que a área da saúde é uma área que tem muito espaço ainda para produção científica, muito espaço, né, tanto na questão da participação social, mas a análise dos grandes temas de debate, né, reajuste de coberturas, rescisão unilateral de contrato, coletivização dos planos, a questão verticalização dos serviços, hoje as redes próprias, os problemas que isso pode gerar. Enfim, a saúde suplementar tem muito, muito, muito tema que pode ser debatido. Quem quiser fazer doutorado, mestrado na área, eu recomendo. E assim, na minha própria tese, eu acho que tem pelo menos uns 2, 3 temas que eu acabo sugerindo aí, que podem, quem quiser pegar uma carona, né, no banco de dados e continuar a pesquisa, né, tá convidado, né. Então, e eu acho, de novo, reforçar o quão importante é esse espaço para a gente poder conversar, de novo, não sobre opiniões, mas sobre resultados, né, de tese, né. Então isso é muito importante, porque, de novo, as questões, as conclusões dos casos práticos tanto da pesquisa quantitativa quanto da pesquisa qualitativa não é minha opinião sobre o tema, é o que efetivamente decorre da análise documental, né, do que foi feito, né. Então, a gente pode se a pessoa que for discordar do que está na tese e está super convidada a discordar, ela vai ter que, de fato, olhar cada um dos documentos que eu olhei e concluir que, de fato, a participação dos consumidores é menor, é maior ou menor, enfim, vai ter esse ônus, pelo menos, de olhar o mesmo banco de dados. Então, eu acho que a importância dessa discussão é sair da esfera da mera opinião. Eu até brinquei, um uísque, um charuto e uma opinião, não é isso. A questão é a gente parar para ter o ônus de olhar a documentação, não olhar só a beirada do livro, olhar realmente, ler, interpretar, olhar o banco de dados para poder discordar, contribuir, falar: "Olha, no estudo de caso tal, eu fui olhar, eu discordo disso, discordo daquilo", que seria super bem-vindo para a gente poder refletir e amadurecer. Eu acho que esse espaço propicia que a gente consiga fazer isso. Então, de novo, professor Wagner, parabéns pelo espaço, parabéns pelo podcast. E é uma alegria realmente a gente ser valorizado enquanto pesquisador, né? E também
valorizar a audiência, né, com conteúdo e poder, dar abertura aí para que novas pesquisas sejam feitas e novas teses sejam defendidas e depois entrevistados aqui. Com certeza. Então, a obra do professor doutor Marcos Paulo Facone Patulo, Patulo, é Liberalismo Igualitário e Democracia Sanitária na Saúde Suplementar. Ah, e mais um adendo. Além de tudo, este homem, além de um brilhante intelectual, de um brilhante pesquisador, é um guitarrista profissional, que, evidentemente, profissional, entre Entre aspas, aspas, né. mas é um profissional. E eu já tive o prazer, inclusive, de ouvi-lo. Só Excepcional. uma curiosidade, quem me indicou para participar aqui do programa foi meu grande amigo e irmão Gianfranco, Fagin, enfim, uma Sim, pessoa queridíssima, né, e a gente tem uma banda, ele é baterista, eu sou sim, guitarrista, enfim, a gente já tocou 2 vezes lá na Unip, é né, na feira isso. de profissões e espero ter uma terceira, que foi divertidíssimo. Amém. E vai Foi ter. divertidíssimo, né, então, realmente o heavy metal tá na veia aqui. Muito obrigado. Obrigado, Muito professor. obrigado. Obrigado. Brilhante trabalho. Brilhante.